Oi, eu sou a Gabi Xavier e depois de tantos vídeos falando de Hunter x Hunter, eu precisava trazer esse aqui, um apanhado, um manual, um curso básico sobre o NEM. Esse conceito que é muito importante nesse universo de Hunter x Hunter sobre justamente a aura, a energia vital de todos os seres vivos, aquela energia que, se manipulada com uma certa destreza, pode produzir efeitos extraordinários, poderes incríveis e causar danos irreparáveis e até a morte. Vamos entender como tudo isso funciona desde os conceitos básicos até, claro, as divisões entre os usuários de NEM e a forma de utilizar essa energia. Tudo em um único vídeo e também explicando conceitos linguísticos que não é besteira. Tem alguns jogos de palavras, piadas, easter eggs até na explicação do NEM, no anime inclusive, que utiliza muitos kanjis, que são aqueles ideogramas japoneses. E isso é muito visual na hora da explicação, porque, por exemplo, o Wing, aquele que vai ensinar pro Gon e pro Killua o que é o NEM, ele faz uma primeira explicação e ele fala de um NEM mesmo, e de um NEM que também tem 4 conceitos básicos com os mesmos nomes que ele explicaria depois em outro momento de forma completamente diferente. Mas isso porque ele tá falando dos mesmos nomes, das mesmas pronúncias, mas com kanjis, essa escrita diferente. São coisas diferentes, mas nem tanto assim. E para isso, eu trouxe um especialista nesse vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho. Vamos entender o NEM agora. Só um bônus, se você quiser vestir essa estampa maravilhosa de Gon e Killua de Hunter x Hunter, o link tá aqui embaixo da minha lojinha, em camiseta, moletom, quadrinho e muitas outras estampas pra vocês também. Clica lá depois. NEM, no universo de Hunter x Hunter, é o sinônimo também de aura ou energia vital, aquilo que tá presente no corpo de todos os seres vivos, não só de alguns, mas apenas alguns conseguem manipular essa energia a seu favor ou a favor dos outros, e são justamente os usuários de NEM. Geralmente nos seres vivos em geral, essa energia fica contida por numerosos poros ao longo do corpo que estão fechados e que o ser vivo não consegue controlar deliberadamente o quanto da aura deixa escapar por essas micrópilas. Eventualmente, algumas pessoas com uma aura mais forte na sociedade são chamadas de médiums ou super-humanos, atletas incríveis, músicos muito virtuosos. Apesar de que, em tese, qualquer um poderia chegar num nível de poder e coisas incríveis usando apenas a aura, você também pode matar uma pessoa utilizando só o seu NEM. Por isso que a técnica para manipular o NEM só é ensinada para algumas pessoas, inclusive o Wing demora um pouquinho para decidir ensinar aos meninos, ao Gon e o Killua, com medo do que eles poderiam fazer com uma capacidade incrível de usar a aura. Inclusive, ao começar a ensinar o NEM pro Gon e pro Killua, o Wing fala de outro NEM, que sim, existe, e era um outro NEM, inclusive escrito de forma diferente e com conceitos com pronúncia exatamente igual, mas com significados e aplicações bem diferentes. Então guardem essa informação porque ela vai ser muito importante para a gente estudar o NEM como um todo, em todas as suas aplicações, inclusive nesse conceito que talvez você só tenha achado que era mentira e não é bem assim. A gente já volta nisso. O NEM, da forma que os personagens como o Gon, o Killua e os outros vão utilizar ao longo de todo o anime, é esse escrito com o kanji que vocês estão vendo na tela, e é o segundo que o Wing mostra para os meninos, que ele apaga do quadro e mostra, e esse significa, na origem, na raiz do kanji, desejo, ideias, pensamentos, sentimentos e obviamente, então ele remete a uma atenção e concentração para você conseguir manipular a energia vital do seu corpo. Para isso, eles aprenderam 4 princípios básicos, começando com o tão famoso Ten, escrito com este kanji da tela, que significa vestir ou manto. E aí você entende que tem tudo a ver com a explicação do Wing, que fala que o Ten é a habilidade de concentrar um manto de energia, a aura, ao redor do corpo, tornando ele mais rígido e podendo até desacelerar o envelhecimento. E claro, esse manto também é muito importante numa defesa contra golpes de outras pessoas usando, por exemplo, o NEM. Você só consegue bloquear o NEM com o próprio NEM. Aqui, o segundo conceito aparece como Zetsu e este kanji da tela, que significa cortar, descontinuar, suprimir, e isso não tem tudo a ver com a habilidade do Zetsu, que é justamente esconder a aura para ocultar a sua presença ou de repente se recuperar de uma fadiga extrema. Assim, as micrópilas, os poros do seu corpo são selados, mas
Se você não souber controlar isso, você pode ficar com proteção 0 contra outros golpes de Nen, então tem que ter cuidado. Essa foi uma habilidade que inconscientemente, sem saber que estava usando, o Gon acabou produzindo para pegar a placa do Hisoka durante a prova do exame Hunter, sem ser notado. Ele ocultou a sua aura, portanto ocultou a sua presença, ele executou Zetsu sem saber. O terceiro conceito é o Ren, escrito com este kanji que vocês estão vendo, que significa praticar, refinar, polir. E o que você faz quando você pratica mais alguma coisa ou refina mais alguma coisa? Você melhora. Portanto, com o Ren, você cria uma aura mais forte, extremamente mais forte. O quarto princípio seria o Hatsu, escrito aqui com este kanji que significa emitir, descarregar. Ou seja, é como você libera o seu Nen, como você vai expressar a energia do seu Nen, que vai variar do tipo, da categoria de usuário de Nen que você é. Já já a gente fala sobre isso. Todos os seres vivos têm energia vital, mas você precisa despertar essa habilidade de usar o Nen. E existem duas maneiras. A maneira intencional, que você vai meditar por muito tempo, descobrir a si mesmo enquanto progressivamente você vai abrir esses poros e possibilitar então o maior uso da sua aura, ou de maneira agressiva, com um ataque ativo, maldoso talvez, de um usuário de Nen durante uma luta, ou com alguém controlando o Hatsu e usando deliberadamente, como o Wing faz com o Gon e o Killua, dando um grande choque num corpo dormente, que não tinha aberto ainda os poros, as micrópilas, e assim fazendo com que aquilo que segurava o fluxo da aura da pessoa de maneira contínua se abra descontroladamente. A forma agressiva é muito perigosa porque a pessoa pode não conseguir controlar o seu Hatsu e emitir uma energia forte demais para esses iniciantes, ou pode ser alguém maldoso que vai te atacar com vontade e te matar mesmo se bobear. Até porque, com todas as micrópilas abertas, é como se um vapor quente saísse de cada parte do seu corpo e isso é a sua energia vital fluindo, saindo sem controle. Assim, a pessoa pode inclusive ficar super cansada, desmaiar e é um processo muito perigoso. É preciso se concentrar pra caramba para manter essa aura no corpo estabilizada ao redor do seu corpo inteiro, como uma manta quente sem peso o tem. Mas antes da gente falar agora das técnicas avançadas ou, claro, das 6 categorias de usuários de Nen, a gente vai voltar um pouquinho naquela explicação que eu falei do primeiro Nen, porque ele é uma forma meditativa e como a gente viu com o Gon durante 2 meses, que inclusive pode ajudar e potencializa o uso do seu Nen, melhorando o seu Ten, o controle da sua aura sem que você perceba, talvez. Um outro Nen com a mesma pronúncia, com os mesmos 4 princípios em pronúncia apenas, porque em significados, em kanjis, ou seja, em ideogramas japoneses, é bem diferente. Se você nunca prestou atenção nesse joguinho que o Togashi faz e o Wing faz no quadro com os kanjis, aqui eu vou explicar para vocês, ou melhor, eu não. Para ilustrar isso para vocês, eu chamei aqui um especialista em japonês, que é o Ricardo Cruz, que tem um curso de japonês chamado Curso Nihongo, que está com matrículas abertas aqui embaixo e desconto, inclusive. Ele vai explicar isso para vocês e o que significa cada um dos kanjis desse Nen, para a gente começar a entender os conceitos sem perder nenhum detalhe. O Ricardo, obviamente, a maioria de vocês, se não todos, devem conhecer. Ele participa da banda Jam Project, ele cantou a segunda abertura de One Punch Man, ele cantou inclusive a abertura em português dublada do primeiro anime de Hunter x Hunter, pra quem aí não sabia disso ou não se lembra. Ele tá sempre linkado com esse universo de animes, tokusatsu, mangás, então ele vai ser incrível para explicar pra gente sobre isso tudo, sobre a parte linguística. Fala Gabi-san, aqui é o Ricardo, tudo bem? Tô aqui invadindo o seu vídeo para dar 2 recados, na verdade uma explicação muito legal sobre Hunter x Hunter e o outro é avisar todo mundo que a gente está com vagas novas para uma nova turma do Nihongo Premium, meu curso de língua japonesa que a gente aprende com cultura pop. Inclusive recentemente coloquei uma aula lá com Hunter x Hunter, o pessoal tem adorado, dá para aprender muito com cultura pop. Esse é o jeito que se aprende mesmo, porque você combina o seu interesse pessoal com o aprendizado de língua japonesa. Então é isso aí, bora aprender japonês, não perde essa chance, a gente está com desconto por conta da pandemia. Dá uma olhada aqui no link na descrição, você vai para um vídeo, você vai ver todos os detalhes que você precisa saber para entrar para o Nihongo Premium. Dito isso, vamos falar um pouco sobre o Nen, né, que é a origem, que é a fonte, na verdade, dos poderes dos personagens de
Hunter x Hunter. Eu, apesar de ter cantado a música original em português, né, Ohayou do anime de 2006, eu confesso que não vi muito do desenho. Inclusive, tô sendo bem encorajado pela Gabi pra gente começar, pra eu começar, porque ela é craque especialista, pra eu começar a assistir o anime direito e já sabendo aquilo que eu vou explicar pra vocês de língua japonesa, que é o NEN. Sim, assista Hunter x Hunter, Ricardo, de novo, gente, deixem motivos pra ele fazer isso aqui embaixo, e só lembrando que esse é o NEN, o primeiro que o Wing fala pro Gon e pro Killua, que nada mais nada menos é uma forma de meditação, mas que também é muito útil, como a gente viu durante o período de recuperação do Gon, sem utilizar a sua aura ativamente, para que você melhore o controle da sua manipulação da aura. Antes de eu começar a falar especificamente do NEN, a gente tem que saber que na língua japonesa nós temos 3 alfabetos, né? A linguagem escrita deles é a combinação de 3 alfabetos. 2 deles são alfabetos fonéticos, que é o hiragana e o katakana. E um não é nenhum alfabeto, né? São os kanji, são os ideogramas que os japoneses, que o Japão importou da China e atribuíram sentido. Então tem toda a história dos kanjis, né? É uma família de ideogramas. E como o próprio nome diz, cada ideograma carrega uma ideia, eles têm já um sentido pronto. E a gente vai começar com este ideograma aqui ao meu lado, que é o NEN. NEN, que é uma das leituras dele, né? Os kanjis, os ideogramas, eles têm mais de uma leitura. E uma delas é NEN, tá? Ele significa queima, a queima de algo, né? Ele pode ser um verbo, moeru, também pode ser lido como moeru, que é você queimar alguma coisa, tá? Então, NEN é esse ideograma e significa isso, a queima de algo. E ele é baseado, ele é fundamentado em 4 princípios, né, que são os 4 princípios do NEN, que eu vou falar um por um agora. O primeiro deles é o TEN, esse kanji aqui do meu lado. É um kanji muito simples, é um kanji muito básico, que dá a ideia do seu foco original, né, o seu foco da sua mente, o que você está buscando, né, o foco inicial da sua mente é o TEN, TEN, com esse kanji. E esse kanji é um kanji muito usado no dia a dia japonês, ele significa ponto, ponto, né, pode ser até ponto de escola, sabe, Hyakuten, né, Hyaku é 100, né? Hyakuten significa nota 100, né, que é tipo 10 do Japão. Pode ser um ponto que você pega um lápis, faz um ponto no papel, isso também é um ten, tá? E é esse kanji usado para indicar o primeiro desses princípios, que é o seu foco mental, é o ponto inicial. Na sequência a gente tem esse kanji aqui, na série ali do como Zetsu, né, que é o segundo princípio. E esse também é outro kanji bastante fácil, bastante simples da língua japonesa, que significa língua, língua, né? A leitura dele comum para o substantivo língua em japonês é shita, shita, tá? E traz essa ideia de quando você verbaliza o seu ponto inicial, né? O seu foco inicial, o que você quer, você verbaliza isso. Mas pelo que eu vi no desenho, você pode verbalizar internamente também, me corrija se eu estiver errado. Você pode subvocalizar a sua intenção. Mas essa ideia de você colocar, você dar um nome para isso, você verbalizar a sua intenção. E aí você vai fluir o seu NEN com mais facilidade. Na sequência, a gente tem o REN. REN, que é esse kanji aqui, bem mais complexo. E esse kanji, ele significa, o sentido que ele carrega é o de temperar coisas. Não temperar de comida, mas de misturar elementos. Tanto que, abrindo um parênteses, esse kanji forma a palavra Renkinjutsu. Renkinjutsu. Quem gosta de Fullmetal Alchemist já está familiarizado com este termo, porque ele significa alquimia. Alquimia. E olha como é que é legal a língua japonesa, né? Ren é isso que eu falei, né? De misturar, né? Colocar os 3 kanjis aqui. O Ren é de misturar. Kin, o segundo kanji, ele é metal, significa metal. E Jutsu, né? Jutsu, muita gente conhece, Naruto, né? Jutsu é uma técnica, né? De maneira geral, uma técnica. Então seria uma técnica de misturar, temperar metais, né? Renkinjutsu, né? É bem literal o que cada kanji significa, né? Significa alquimia. Então, dentro do contexto da série, ele é o 3º princípio e, de repente, para você... Aí vocês me ajudem a entender, de repente para você temperar os outros 2 que vieram antes, para você juntar as 2 coisas, o seu foco inicial com a sua verbalização, você junta as 2 coisas. Então é mais ou menos isso mesmo. Como é um processo meditativo, o Ren é, como o próprio significado literal da palavra tá dizendo aí, você conseguiu supor, tem que assistir Hunter x Hunter, mas ele é um equilíbrio das outras 2 etapas iniciais. É como o processo em que você consegue linkar, mesclar esses 2 outros aprendizados e partir finalmente para o Hatsu. E a gente chega finalmente no 4º e último princípio do NEN, que é o
hatsu. O sentido original dele é você ir, você mandar, você colocar pra fora, você dá uma ideia de mandar, assim, de soltar, né? Então obviamente é quando você finalmente emana o seu poder, né? Você bota pra fora, você atira, você solta, executa de fato a técnica, né? Então o hatsu é a união, é o resultado dos outros 3 princípios executados na sequência. E é legal, né? Porque esse kanji, hatsu, ele tá presente em várias palavras comuns e muito importantes da língua japonesa. Por exemplo, uma só que eu vou citar aqui é shuppatsu. Shuppatsu, ele é o segundo, né? E nessa palavra ele existe um ajuste de pronúncia que é muito comum nas palavras em japonês, quando você junta kanjis, que ele, em vez de hatsu, ele vira patsu, né? Shuppatsu, que significa você partir, é a partida, né? Que horas que é a sua partida, que horas você vai, né? Shuppatsu wa nanji desu ka, né? Por exemplo. Tá? Então são kanjis que aparecem dentro do universo do Hunter x Hunter, mas também são kanjis que estão por aí no dia a dia, da linguagem do dia a dia do japonês. Tirando o Ren. O Ren é um kanji mais específico, mais da alquimia e tal, mas é muito legal saber também. É isso aí, espero que vocês tenham achado interessante, vocês tenham curtido, espero não ter falado nenhuma besteira, porque como eu disse pra Gabi, eu ainda não sou um especialista em Hunter x Hunter, embora eu curta bastante a vibe e o autor dessa obra, tá bom? E não deixa de dar uma olhada aqui no link para você conhecer um pouco mais sobre o Nihongo Premium, meu curso de língua japonesa, utilizando a cultura pop pra gente aprender, que é um jeito super legal, um jeito que você fixa muito melhor as informações porque você gosta do que você está estudando. O material didático é o que a gente já gosta. Então não deixa de dar uma olhada, as vagas ficam disponíveis somente até o dia 17, então não perde tempo, ingressa nessa turma e vamos aprender japonês juntos. Valeu, Gabi, até a próxima, Jane. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. Tá devendo assistir aí, né, Hunter x Hunter. Lê não, porque ler tá em ato, só se você quiser, mas assiste que vale muito a pena. E, de novo, gente, essa foi a explicação do Name of the Flame, o Name com kanjis específicos, o primeiro que o Wing explicou. Só que por não entender os kanjis e os significados por trás deles, como o Ricardo explicou, muitas pessoas ignoram essa parte do Nen, essa explicação em Hunter x Hunter, e não entendem que o Wing realmente explicou algo verdadeiro, um Nen e os seus 4 princípios sem mentir nenhum nome. Só que no Japão existem muitos casos de palavras com pronúncias iguais e escritas em kanjis diferentes. Esse é o caso desse Nen, que apesar das diferenças e sem um uso prático para a luta, foi fundamental e é muito importante para conseguir também fortalecer a sua aura, e é uma forma diferente meditativa da prática dessa energia vital também. Agora voltando ao Nen de manipulação ativa dessa aura, então não confunda os kanjis nem os significados. Então nós temos 6 categorias, 6 expressões da aura do Hatsu. Essas 6 categorias, então, são os 6 tipos de usuários de Nen, conhecidos como fortificadores, emissores, transmutadores, conjuradores, manipuladores ou especialistas. Os fortificadores são aqueles que conseguem fortalecer, revigorar objetos ou pessoas. Eles são muito bons em ataques fortes e defesas muito grandes, podendo inclusive transformar o próprio corpo em algo mais resistente que um tanque de guerra, o que é um absurdo. Eles também são então excelentes para combates corpo a corpo, e alguns exemplos muito notáveis nessa história são o Gon, o protagonista, claro, o Vougin, da trupe fantasma, e Netero também. Já os emissores podem facilmente separar a aura do próprio corpo para um ataque, e essa aura, em níveis iniciais de portadores não experientes, podem geralmente perder potência muito rápido ou com a distância, mas emissores habilidosos conseguem separar a aura por um longo tempo, em grandes distâncias, sem perder potência rapidamente, e alguns exemplos são o Leorio e o Franklin da trupe. Os transmutadores, eles conseguem alterar as propriedades da própria aura para conseguir atributos de algum outro objeto ou substância. Presta atenção, eles não transformam a aura naquela coisa, como faz um conjurador, como a gente vai aprender. Eles fazem que a sua aura tenha propriedades semelhantes a alguma coisa. Por exemplo, o Hisoka consegue transformar a sua aura em uma substância grudenta como um chiclete e elástica como uma borracha. Os conjuradores, então, eles sim manifestam a sua aura, podendo criar uma réplica de algum material ou objeto. Mas aí você pensa, por que então eles não compram um objeto
objeto ao invés de criar algo que vai ser exatamente igual à realidade e que não pode ultrapassar as leis da física e capacidades humanas? Bem, porque na verdade existem as chamadas condições. Os conjuradores podem conferir capacidades mais fortes ou até habilidades especiais para um objeto se eles criarem algumas regras ou condições para o uso daquilo, o que aumentaria inclusive consideravelmente a sua força. Por exemplo, o caso das correntes do Kurapika, com a condição de que ela estaria atrelada ao seu próprio coração e ele só poderia utilizar contra a trupe fantasma. Os manipuladores, como o nome já diz, podem usar a sua aura para controlar objetos e criaturas. O grau de controle depende bastante das condições em que essa ordem foi colocada. Se precisou, por exemplo, encostar, colocar algum objeto, se arriscar bastante perto da sua vítima, aí é possível que o controle seja maior ainda. Não é possível, entretanto, controlar algo ou alguém que já esteja controlado por outro manipulador. Entre os manipuladores vão ter algumas habilidades de controle total, controle parcial, de sugestões de algumas atividades, depende, como eu disse. O Illumi, por exemplo, irmão do Killua, controla várias pessoas com as suas agulhas. A gente descobre ao longo do anime que o próprio Killua tinha uma na sua cabeça. Os especialistas são um tipo peculiar de usuários de Nen. São todos aqueles que a aura não se enquadra em nenhuma das 5 categorias anteriores. Entre as habilidades conhecidas de especialistas em Hunter x Hunter, a gente tem, por exemplo, prever o futuro, conseguir descobrir algo do passado, adquirir habilidades de outros portadores de Nen. E essas habilidades de um especialista podem ser adquiridas geneticamente, a pessoa já nasce um especialista ou passou por condições extremas, e é muito raro um usuário de outra categoria de Nen se tornar um especialista. É mais fácil que conjuradores e manipuladores consigam se tornar especialistas com o tempo, mas isso por causa de algumas condições de proximidade que a gente já vai falar. Alguns exemplos de especialistas na história é o Kuroro, Kurapika com os olhos escarlates, a Neon Nostrade, Pakunoda, Neferpitou. E sobre essa questão de aprender habilidades de outra categoria de Nen, a gente tem que observar esse hexágono onde são colocadas as 6 categorias, cada uma em uma ponta. Entenda que a dificuldade de um portador de tal categoria para aprender a habilidade de outra categoria vai estar ligado diretamente à distância que essas categorias estão no hexágono, ou seja, as opostas são sempre as mais difíceis. Um fortificador terá sempre muita dificuldade de se tornar um especialista, sendo que qualquer um tem 0% de chance em tese para se tornar um especialista, porque é algo muito raro, mas pela proximidade, conjuradores e manipuladores têm maior chance, apesar de rara. Tentar atingir uma habilidade que não é natural da sua categoria de Nen é muito difícil e raro de se fazer com precisão. Ao tentar desenvolver alguma habilidade de outra categoria de Nen, o usuário pode não conseguir fazer isso com total precisão e deixar a sua própria categoria, as suas próprias habilidades naturais, em pouco desenvolvimento, ou seja, enfraquecidas, e isso pode te condenar à morte em uma luta, por exemplo. Você precisa de um poder estável como usuário de Nen. Controlar várias habilidades de outras categorias são coisas muito raras nesse universo, e a gente tem 2 exemplos muito bons, como Netero e a Biscuit. E para determinar com precisão, oficialmente e rapidamente, qual é a sua categoria de usuário de Nen, existe a técnica de Shingen-ryu, ou a técnica do copinho com água e uma folha. O usuário de Nen emite uma quantidade de aura e existem alguns resultados possíveis. Se a água transbordar, é um fortificador. Se a água mudar de gosto, é um transmutador. Se surgir alguma coisa, um corpo estranho dentro do copo, é um conjurador. Se a água muda de cor, é um emissor. E se a folha mexe, é um manipulador. E se aparecer alguma mudança diferente ou um conjunto de mudanças, é um especialista. Apesar desse ser um guia básico, eu vou comentar algumas técnicas avançadas como um bônus, que são algumas derivações daqueles 4 princípios básicos que a gente aprendeu no começo do vídeo. Por exemplo, o Gyo, que é a forma de você concentrar o seu Ren, a sua aura, portanto fortalecida, mais forte, nos seus olhos para que você enxergue algumas coisas que estavam ocultas ou que queriam ocultar. Usando, por exemplo, outra técnica avançada que é o In,
que é uma forma do Zetsu em que você deixa a sua aura imperceptível, escondendo ela com muita eficiência, mas você não para o fluxo de aura ao longo do seu corpo, portanto você não fica desprotegido. Você consegue se defender, atacar, mas sem ser percebido. En, ou literalmente círculo, é uma técnica que envolve Ten, ou seja, aquela que libera uma manta ao redor do seu corpo, e Ren, aumentando muito a capacidade dessa liberação da sua aura em um círculo, pelo menos de 2 metros por pelo menos 1 minuto. Inclusive, dentro desse círculo, a pessoa que produziu o En consegue saber quem está lá, detectar presenças, e isso é muito útil. Shu é uma técnica avançada do Ten, em que sua aura não cobre apenas o redor do seu corpo, mas também pode cobrir algum objeto como uma extensão do seu corpo, fazendo com que esse objeto fique mais protegido ou mais forte. Ko é uma técnica que, de forma completa, combina o Ten, Zetsu, Hatsu, Ren e Gyo. Se o Gyo consegue focar uma energia, a aura, em um ponto único do corpo, é exatamente isso que o Ko faz, mas usando o Ten para que essa aura fique concentrada ali sem se dispersar, o Zetsu para que essa aura pare de fluir ao redor de todas as outras partes do corpo, e o Ren para que então aquela aura focada com o Gyo fique extremamente forte. Isso faz com que o único ponto do corpo fique extremamente fortalecido e é usado para ataques ofensivos, porque o resto do seu corpo, com a forma completa do Ko, fica desprotegido. Também pode ser usado para focar toda a energia em um ponto só para defesa. Ken significa fortificar não à toa, porque essa é a forma de combinação do Ren e Ten, produzindo uma manta de aura ao redor do corpo muito mais forte e durável com o Ren, e aguentar grandes impactos por mais tempo, inclusive. Por fim, Ryu é a técnica que significa fluir, exatamente porque é a capacidade de você usar o Ken para fortificar muito alguma parte do seu corpo, mas com a habilidade do Gyu conseguir redistribuir isso para outra parte, por exemplo, para usar algum membro para ataque em uma porcentagem específica e outro para defesa em outra porcentagem. A precisão disso exige que a pessoa, o usuário de Nen, tenha um controle absurdo da sua aura. E essa foi uma explicação geral do Nen, utilizando inclusive kanjis, explicação da língua japonesa, porque ela foi muito importante com certeza na criação de tudo isso, desse conceito, desse universo, pelo Yoshihiro Togashi, autor de Hunter x Hunter. Eu espero que vocês tenham gostado das curiosidades, desse apanhadão de explicação. Claro que algumas coisas e personagens e detalhes e aprofundamentos ficaram de fora do vídeo, mas isso precisa vir numa parte 2, senão aqui vai ficar maior do que já tá grande o suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês curtiram, lembrando o link aqui embaixo de um curso 100% online de japonês que tá com desconto, que utiliza animes, mangás como Hunter x Hunter, Tokusatsu, para você aprender se divertindo, além de ter gramática, explicação da cultura japonesa, tudo online, pagamento uma vez, e você tem o resto da vida um material que de verdade, gente, eu tenho o curso, eu acesso e é incrível. Então, qual categoria de usuário de Nen você acha que você seria? O que você gostaria de ser? Qual que você acha mais incrível? Qual o seu personagem favorito? Se inscreve se não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos e a gente se vê em todos eles. Tchau, tchau!